Assunto delicado, assunto delicado. Ontem eu iniciei um processo de mentoria com uma dupla que faz fotografia e vídeo e nós passamos boa parte do nosso encontro conversando sobre um assunto delicado. Sobre a nossa dificuldade enquanto fotógrafos, videomakers, enquanto pessoas que trabalham com criatividade no geral, a dificuldade de terceirizar partes do nosso processo. Esse é um assunto que a gente pode ficar horas debatendo, horas e horas, porque existem muitos contrapontos, muitas objeções, muitas coisas, muita coisa envolvida que gera um debate longo, que gera um debate que pode durar horas e horas e horas, e dias e meses, e a gente nunca chegar numa conclusão. Mas a ideia desse vídeo aqui não é chegar numa conclusão mesmo, porque para cada profissional existe uma conclusão. A fórmula é de cada um, né? Não é uma fórmula mágica, mas existem fatos, existem coisas que nós, enquanto profissionais de verdade, precisamos aceitar. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui, que está começando agora. Para você que não me conhece ainda, eu sou o Caio Maier, fotógrafo há 14 anos e a partir desse ano agora, de 2025, iniciei a minha jornada de compartilhar todos os conhecimentos que adquiri e desenvolvi nesses últimos quase 15 anos com fotografia. Você está super convidado a avaliar a possibilidade de se inscrever no nosso canal, assistir esse vídeo até o final, porque o conteúdo dele é bacana, o assunto é, quem sabe, até um tanto quanto polêmico. Convidado para você também deixar a sua opinião, seu comentário aqui, para que a gente possa entender o que você pensa e entender também de que forma nós conseguimos melhorar o nosso conteúdo a ponto de agregar cada vez mais valor à sua vida e ao seu trabalho. Nossa ideia aqui é sempre buscar o crescimento sólido e sustentável. É por isso que eu vim para a internet aí a partir desse ano e você está convidado para fazer parte do nosso time e estar junto com a gente, tá bom? Vamos lá, vamos conversar sobre a nossa resistência, a nossa dificuldade, o quanto se tornou o místico essa coisa de terceirizar alguma coisa dos nossos trabalhos. Geralmente o processo de edição, que é o ponto crucial, onde mais é investido tempo, onde mais é a maior parte do nosso tempo nós passamos ali dentro desse processo, dentro dessa etapa de trabalho que é a etapa de edição. Tanto da fotografia quanto do vídeo também, ambos demandam bastante tempo para que a gente possa finalizar e editar os nossos trabalhos. Creio que para o vídeo até a edição é muito mais delicado, eu entendo isso, tá? Não pensem que eu não entendo nada, que eu não consigo compreender as variáveis tanto de um lado quanto do outro lado, mas o fato é que ambos passam a maior parte do tempo nessa etapa, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão de onde foi que nós criamos essa resistência de ser algo místico até terceirizar alguma coisa, geralmente o processo de edição. Se tornou místico no processo criativo. O místico, o que é? O místico é aquilo que é intocável, que é aquilo que se torna quase sagrado, onde nós olhamos para o nosso processo e a gente vê todo ele e fala assim, cara, ninguém pode encostar nisso aqui. Ninguém pode tocar porque ninguém vai fazer tão bom quanto eu. É isso que a gente tem na cabeça. É isso que nós desenvolvemos ao longo do tempo com o nosso trabalho. Nós desenvolvemos um apego gigantesco com tudo. Tudo, desde a parte do atender, do começar, do isso, do aquilo. E a gente vai, ao longo do tempo, se apegando mais ainda a ponto de não abrir mão de nada. E o resultado disso é que nós acabamos investindo muito tempo em coisas que não fazem tanta diferença assim, no sentido de não agrega tanto valor ao nosso trabalho, ao nosso cliente, ao nosso negócio. Por conta do apego, a gente acaba passando tempo demais nesses pontos que não fazem tanta diferença e aquilo que realmente faz tanta diferença, muitas vezes até a gente vai fazer um pouco até chateados de ter que parar aquele processo que nós estávamos fazendo para ir dar atenção a outra coisa, que geralmente é aquilo que de fato vai agregar valor ao nosso trabalho. Então, se tornou sim algo místico, algo intocável. O processo de edição, por exemplo, se tornou algo intocável e é comum ver isso na grande maioria dos profissionais. Na grande massa de fotógrafos,
ver o processo de edição como algo místico, como algo que só você ou só eu pode fazer, se tornou comum. Mas não pode ser tão comum assim. Esse miticismo não pode ser comum. Nós precisamos entender que tudo aquilo que demanda demasiado tempo e de repente não agrega tanto valor, é sim um ponto a se pensar para terceirizar. Eu já passei por esse pensamento mas ninguém vai fazer tão bom quanto eu, Caio. Ninguém vai fazer tão bom, porque ninguém vai chegar nas cores que eu chego, ninguém vai observar a pele daquelas pessoas como eu observo, ninguém é tão detalhista quanto eu, ninguém enxerga as fotos mais retinhas e simétricas como eu enxergo. Só que o que eu tenho para te falar é que existe sim pessoas melhores do que você. Sempre tem alguém melhor que nós. Sempre tem alguém melhor que nós podemos, quem sabe, direcionar a ponto de fazer melhor do que você. Eu acho que a grande questão aqui é o terceirizar, a gente pensar que vai vir, o resultado vai chegar pior do que nós mesmos fazemos. E nós precisamos virar essa chave e entender que o terceirizar, se eu estou terceirizando, pagando alguém para fazer isso para mim, naturalmente isso tem que chegar melhor do que eu mesmo faria. É só fazer assim, ó, é virar a chave. É virar a chave do pensamento. Porque logo quando nós pensamos em terceirizar alguma coisa, tudo já vira um bicho de 7 cabeças. Você já fala assim, vai chegar ruim, vai chegar tudo mal feito, e de fato pode chegar. Pode chegar e você pode ter que levar mais tempo para refazer, você vai, sei lá, pode chegar. Mas é muito mais positivo, agrega muito mais valor. Se você perder um tempo, quem sabe, treinando alguém, especificando exatamente como você quer que seja, treinando de repente uma ferramenta. Hoje nós temos a inteligência artificial do nosso lado aí que pode resolver muita coisa, apesar de que, por exemplo, no processo de edição que nós estamos batendo mais aqui, eu não vejo que ainda é uma ferramenta que resolve muita coisa, mas outra mãozinha ali junto com você do seu lado pode ser que resolva sim. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Então, se a gente não abre espaço para pensar sobre isso dentro do nosso trabalho, o nosso resultado é muito possível que o nosso resultado seja nos tornarmos um faz-tudo. E eu sei que a grande maioria de nós é um faz-tudo. Eu ainda sou um faz-tudo também. Já não sou mais tanto assim, na verdade, porque tem coisas que eu já terceirizei. Mas a gente se torna um faz-tudo se a gente não abre nem espaço para pensar sobre isso. Nem espaço para virar essa chave de falar assim, ó, não, se eu for terceirizar vai ter que chegar melhor do que se eu mesmo estivesse fazendo. Que foi o que eu fiz. Eu olhei para o meu todo, eu falei assim, ó, se eu não terceirizar parte desse processo aqui, eu vou parar de evoluir. Por quê? Porque eu vou estar ocupado 100% a ponto de não ter espaço para evoluir. Porque eu vou estar 100% ocupado. E essa ocupação não necessariamente está relacionada à evolução. Muitas vezes a gente fica, não, eu tenho que trabalhar, tá me mantendo trabalhando aqui para que eu possa evoluir. E você vai realmente evoluir. Só que um pouco mais lento do que você poderia se você, porventura, tivesse espaço para se ocupar para evoluir e não para se ocupar apenas para cumprir tarefa. Porque quando a gente se torna um faz-tudo, eu imagino que nós acabamos tendo um elástico em nós. Eu tenho um elástico aqui, vou pegar um elástico. Ó, nós temos um elástico aqui, né? A gente vai representar o nosso caminho com esse elástico aqui. Por quê? Porque quando nós nos tornamos um faz-tudo, nós nos prendemos a um elástico. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Nós nos prendemos a um elástico. E nós ficamos aqui, ó, presos nesse elástico. Por quê? Porque você consegue sim seguir em frente, ó. Você vai conseguir ir seguindo em frente. Só que você está preso a um elástico que, pouco a pouco, esse elástico vai ficando mais resistente. Você vai precisar fazer mais força para seguir. Você vai cansar e o elástico vai te puxar um pouco de volta. E você se reenergiza de novo e você segue fazendo mais força, mas você vai chegar num ponto de tensão muito alto.
vai chegar num ponto de tensão muito alto. E aí você tem que voltar um pouquinho. E esse elástico tá te segurando, esse elástico tá te segurando, esse elástico tá te segurando. E você vai fazendo força, fazendo força, fazendo força, até que chega um determinado momento que você fez tanta força que esse elástico vai arrebentar. E o que vai acontecer quando você está fazendo força num elástico e você arrebentar esse elástico? Muito provavelmente, a hora que esse elástico se soltar de você, você vai cair no chão. Por quê? Porque você está fazendo força e do nada aquilo que estava te segurando, pam, arrebentou, você vai cair no chão e isso vai demonstrar que você está completamente exausto. E aí, quando você cai no chão depois dessa força do elástico ser rompida, você vai se levantar, você vai olhar para o todo, você já vai, mesmo que você conseguiu arrebentar o elástico, você já vai se levantar, você vai olhar para trás e vai falar, opa, não dá para ser assim. Por quê? Porque se você não assumir a posição de, poxa, eu não posso ser mais um faz tudo, se você voltar a se levantar e você continuar sendo um faz tudo, você só vai se colocar no meio de outro elástico. Fazendo força, aumentando o nível de tensão até arrebentar de novo o elástico, você cair no chão de novo e esse processo vai se repetindo dia após dia, processo após processo. Porque sim, pessoal, nós acabamos entrando num processo de exaustão muito grande quando nós acabamos nos tornando um faz-tudo. E eu estou falando isso para você com plena consciência, porque eu me tornei já um faz-tudo, eu já arrebentei o elástico, eu já caí no chão, eu já levantei de novo, eu já criei outros elásticos, além do processo de edição, e eu já levantei de novo, e eu entendo hoje que nós sim precisamos compreender o fato, é um fato, de que sozinho não dá. Sozinho é difícil, sozinho é mais lento, sozinho é mais cansativo. Existem pessoas melhores que nós sim, nós não somos intocáveis, nosso trabalho não é algo sagrado que ninguém pode te ajudar a desenvolver ele no sentido de ninguém pode fazer nada dentro do trabalho. Nós temos coisas dentro do trabalho que são intransferíveis, isso eu concordo. Por exemplo, uma pessoa que me contrata para ir fotografar o casamento dela vai ficar muito chateada se não for eu que estiver fotografando o casamento dela. Se eu, Caio, vendi o meu nome, eu estarei lá, fulana, ela vai olhar para o evento dela, vai estar a minha segunda equipe lá. Não, ela não fechou a segunda equipe, ela fechou comigo. E isso é uma responsabilidade intransferível. Salvo, claro, motivos de força maior que, porventura, possam impossibilitar de cumprir com esse compromisso. Mas isso é uma questão intransferível. Agora, outras questões, outras etapas do processo, principalmente aquelas que tomam muito tempo e que são manuais, que são etapas de complemento daquilo que você faz, elas são tocáveis por outras pessoas sim, por outros profissionais, e isso é altamente recomendável. Por quê? Porque se você parar para pensar sobre grandes profissionais que você particularmente pode admirar por aí, grandes profissionais que cresceram muito, que tiveram um trabalho incrível, que têm um trabalho maravilhoso, todos têm equipe, todos têm pessoas ou etapas do processo que são terceirizadas, todos têm formas de agregar mais valor ao seu trabalho, de se manter ocupado com a evolução, ao invés ocupados de tarefas. Vocês compreendem isso? Claro que às vezes você não está no momento nem de pensar sobre terceirizar alguma coisa, tá? Isso que a gente precisa ser muito consciente do que a gente está falando. Mas a grande maioria dos profissionais já tem demanda suficiente para terceirizar etapas do processo, mas não conseguem desapegar. Não conseguem entender que isso é uma possibilidade. Por quê? Muitas vezes por medo. Medo de perder a essência, medo de perder a sua identidade, medo de desvirtuar aquilo que já faz, medo de não conseguir entregar com a mesma qualidade. Só que o terceirizar não é abandonar nada. O terceirizar não é você vai terceirizar alguma etapa do seu processo e você vai esquecer disso. Não é isso. O terceirizar também demanda trabalho, seu trabalho. Trabalho de treinar, trabalho de verificar como que está, trabalho de que se o andamento está ok, se está dentro do prazo, trabalho de pagar por essa terceirização. Só que, com toda certeza, se essa terceirização for positiva para você, naturalmente você vai ter mais tempo para investir em coisas que traz mais retorno. Você entendeu a fórmula? A fórmula é você compreender que
o ato de terceirizar alguma etapa do seu processo não quer dizer que você está abandonando essa etapa, mas sim que você está adquirindo, comprando tempo para ter mais retorno ainda e entregar com mais qualidade ainda. Só que é lógico que essa terceirização, independente daquilo que você escolher terceirizar, vai demandar esforço seu também para que a pessoa que vai fazer isso para você te entregue da maneira que você quer, porque é responsabilidade tua instruir essa pessoa para que ela entregue do jeitinho que você precisa. Lembrando que, se você está pagando para terceirizar algo, você espera que chegue melhor do que você mesmo faça. O grande problema é a gente viver na chave virada de que, se eu terceirizar não vai ser bom o suficiente quanto eu faço. Aí não vai dar certo mesmo. A gente precisa mudar essa perspectiva. Falar assim, não, isso aqui tem que vir exatamente como eu faria, no mínimo como eu faria. E para isso, demanda trabalho seu. Mas é que eu vou treinar uma pessoa, essa pessoa vai aprender comigo e ela vai sair e vai fazer as coisas delas, ela vai roubar os meus clientes e tudo mais. Galera, vamos entender uma coisa aqui. Nós não somos infinitos. E sim, vai acontecer isso. Se você for terceirizar alguma coisa, a pessoa vai aprender com você. Ela vai querer alcançar um outro espaço. Ela pode sair do trabalho que ela faz com você para desenvolver o dela. É normal. Esse é o mercado. E o que você faz? Acha outro, treina de novo e segue o baile. É a mesma coisa, sempre, ciclo após ciclo. Treinou uma pessoa, essa pessoa já se sente segura para sair, para poder fazer o trabalho dela. É isso aí, é isso aí. O que é legal nisso tudo é você deixar a porta aberta para que, se não der certo para ela, ela pode voltar tranquilamente. Incentiva. Para uma pessoa que aprendeu com você, tomar o seu lugar, tomar os seus clientes. Se você faz um trabalho 100% inquestionável, para uma pessoa fazer isso demora anos. Que pode ser que todos esses anos, chegando lá no final, que ela está apta a atender os seus clientes, você já vai atendendo outros clientes. Você já vai estar todos esses anos à frente dela. Só que o segredo é nunca parar e entender que o processo de terceirizar coisas é necessário. Se você, obviamente, quer crescer. Você pode escolher em estar de boas também, né? Eu tenho vários colegas que falam assim, cara, tô tranquilo, tô fazendo os meus trabalhos aqui, eu mesmo edito, sossegado, tá de boa, tá tranquilo e, cara, tudo certo. Não é o meu caso. O meu caso é buscar o crescimento, sempre. Eu tô sempre em busca do próximo degrau, do próximo degrau, do próximo degrau. Naturalmente, eu entendo que sozinho não dá. Não tem como. Sozinho não tem como. Sozinho não dá. Então eu preciso de pessoas, eu preciso de equipe, eu preciso do meu background aqui sempre me dando suporte, me dando apoio, porque sozinho não dá. E o medo de perder a essência eu não tenho mais agora. Por quê? Porque eu entendi que o processo de eu terceirizar alguma coisa é dedicar um pouquinho de tempo naquilo para que a pessoa entenda o que ela tem que me entregar. Mas e se ela não entregar, o que acontece? Troca. Simples assim, troca. Olha, infelizmente você não está entregando aquilo que eu desejo. Nós estamos todos certos, já paguei o seu valor, já está tudo ok, tudo tranquilo. Infelizmente, precisamos encerrar aqui. Mas então eu vou ter que fazer de novo, eu vou ter que refazer esses trabalhos. Refaz o trabalho, entrega o trabalho, tranquilo. Próxima pessoa, vamos lá, vamos para mais uma tentativa. Não existe milagre, é assim, o processo é esse. Se você precisa de mais tempo, você precisa terceirizar etapas do seu processo. Se você não precisa de mais tempo, se você não quer fazer isso, também está tudo certo, também está tudo bem. Você pode fazer da maneira que você quiser. Mas é importante abrir a possibilidade. Sair de uma rotina extremamente ocupado, com tarefas e processos que podem ser concluídos por outras mãozinhas, e passar a dedicar o seu tempo, de fato, àquilo que vai trazer mais retorno, vai trazer mais valor, vai trazer um crescimento para o seu trabalho, para o seu negócio, para você enquanto pessoa e por aí vai. Ou até mesmo para te proporcionar um descanso melhor. Na minha rotina como fotógrafo, terceirizar, por exemplo, a etapa de edição foi maravilhosa para que eu pudesse balancear a minha vida, para que eu pudesse, então, me dedicar a cuidar da minha saúde, me dedicar à minha família, me dedicar ao meu próprio trabalho, só que em questões que, enquanto eu passava horas e horas e horas fazendo a etapa de edição do trabalho,
eu não tinha tempo para pensar nessas outras coisas. E quando eu iria pensar nessas outras coisas, ou quando até eu iria fazer a parte legal do trabalho, que é ir fotografar, eu ia fotografar com a cabeça pesada, porque eu passei horas editando, porque eu passei muito tempo ali e eu já estava produzindo outro material que eu também teria que passar mais horas editando. Então, terceirizar acaba trazendo leveza e liberdade de escolha. Senão, você vai seguir sendo um faz tudo e isso não é tão legal assim. Recapitulando. Isso aqui não é uma fórmula mágica, isso aqui não é uma indicação de que agora você vai ter que terceirizar tudo, não. Você precisa entender quais são as suas prioridades, o que você quer para o seu trabalho, se você quer crescer, ou se assim tá bom e tá tudo certo, beleza, tranquilo, mas entender que onde foi que nós criamos tamanha resistência a buscar terceirizar etapas do processo? Onde foi que nós colocamos isso como algo místico, como algo intocável, onde só eu sei fazer? Sendo que, na verdade, queira você ou não, não é só você que sabe fazer. Existem sim pessoas que podem fazer muito melhor do que você. E isso vai te ajudar bastante. Isso aqui não é para diminuir, isso aqui não é para tornar o teu trabalho pior, é para tornar o seu trabalho melhor. Pensar nisso é uma grande chave para que você possa crescer mais, para que você possa deixar de ser apenas um profissional extremamente ocupado e você possa ser um profissional inteligente o suficiente para trazer mais retorno para dentro do seu trabalho, para dentro do seu negócio. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem uma opinião completamente diferente da minha, se você tem uma opinião que você não sabe o que faz, se você... Enfim, comenta, traz nos comentários para que a gente possa conversar sobre, para que a gente possa entender mais sobre como nós podemos melhorar os nossos trabalhos, como nós podemos agregar cada vez mais valor à nossa fotografia, à nossa rotina, à nossa carreira e o nosso negócio também. E é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.